Flávio Bolsonaro fez um discurso muito bacana lá em Israel, no encontro de luta de combate ao antissemitismo, uma conferência que teve lá em Israel. Ele falou muito bem. Eu não sabia que o Flávio falava inglês bem desse jeito, falou muito bem mesmo, discursou em inglês para o pessoal de lá. Então, realmente uma coisa muito bacana e foi muito aplaudido, não só pela comunidade judaico-brasileira que estava no evento, mas também pelo pessoal lá de Israel. Israel e o Brasil sempre foram muito próximos diplomaticamente. Ele mesmo lembrou no discurso dele, né, do Oswaldo Aranha, que é o diplomata brasileiro que presidia a ONU na época da criação do Estado de Israel. O Oswaldo Aranha se empenhou pessoalmente para aprovar a criação do Estado de Israel. Infelizmente, depois com o PT no poder, toda essa sujeira de apoio ao Hamas, apoio a grupos terroristas, colocou o Brasil nessa posição terrível, mas o discurso do Flávio foi muito bom. Trouxe uma coisa muito importante, que é essa proximidade do Brasil com Israel, e prometeu transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém. Espero que ele consiga. Eu tenho certeza que ele vai conseguir ganhar a eleição aqui no Brasil. Transferir a embaixada é complicado, porque sabe onde é que bate nisso? Bate nas exportações de carne brasileiras para os países árabes, né? O Brasil exporta muita carne para os países árabes. Da outra vez, o Bolsonaro tinha prometido também mover a embaixada para Jerusalém. Porém, os países árabes fizeram movimentos e aí o pessoal do agro aqui no Brasil brecou essa história. Eu tenho certeza que agora o Flávio, depois de tudo que aconteceu, não vai ter dúvida de passar a embaixada brasileira para Jerusalém, o que é uma coisa excelente, né? Vamos ouvir um pouco do discurso do Flávio aqui, ver como é que aconteceu. E lógico, o Flávio falou a verdade, que o Lula é um antissemita. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Eunuco Nabucodonosor, Carmen Lúcia Só Pra Tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Flávio Bolsonaro esteve lá em Israel, tá viajando por lá, na verdade ele foi para Israel, é a primeira viagem da pré-candidatura do Flávio. Ele foi a Israel, depois ele vai ao Bahrein e vai aos Emirados Árabes Unidos, né, que são países muito próximos de Israel, muito próximos do Brasil também. É um excelente início de campanha dele lá, trazendo essa visão internacional para o Brasil. Isso é uma coisa muito positiva. E me chamou muita atenção o fato dele falar inglês muito bem. Eu não sabia que o Flávio Bolsonaro falava inglês tão bem assim, né? Então tá aqui a conversa dele. Vamos ouvir um pouquinho do Flávio falando aqui, porque eu acho que é bem interessante o que ele falou aqui, e a gente continua comentando logo em seguida. Thank you, Minister Amihai Shikli. It's a great honor to be here. Thank you so much for your words yesterday. May God make them real in a very close future. Ladies and gentlemen, authorities, representatives of free nations, friends of Israel, Brazilian Jewish community. Brazil and Israel share a long and honorable history. In 1947, a Brazilian diplomat, Oswaldo Aranha, led the United Nations General Assembly and helped make possible the vote that created the State of Israel. Muito bacana o discurso dele. Não vou botar todo o discurso aqui porque é muito longo, né? Mas tá na descrição do vídeo, quem quiser ver, tá o link na descrição do vídeo aqui para você assistir o discurso dele todo. Falando inglês muito bem, né? Achei engraçado que ele até botou o Aranha. Eu também tenho essa mania, né? Aliás, acho que qualquer pessoa no Brasil, você começa a falar inglês, você acaba pronunciando as palavras que seriam em português aranha, né? Aranha, né? Você acaba indo na pronúncia inglesa por inércia, né? Mas muito legal, ele falou muito bem, discursou para o pessoal lá, falou um total aqui 9 minutos de discurso, né? Falando sobre esse caso. Então, muito bacana, mostrou um conhecimento aí, um discurso preparado. Ele claramente está lendo o discurso ali no celular dele, mas mostrou um discurso preparado, um discurso muito bacana sobre, lembrando a proximidade histórica do Brasil com Israel. O Brasil e Israel sempre compartilharam, né, a moral judaico-cristã, que é a base do nosso mundo ocidental. O Brasil sempre foi, é um país cristão por definição, né, e sempre se apoiou muito nisso daí, sempre foi um grande amigo de Israel, até o governo Lula. E aí que ele fala sobre o governo Lula, que realmente é uma vergonha para todos nós aqui no Brasil, esse apoio irrestrito aos grupos terroristas do Hamas, do Hezbollah.
ele fala também sobre o apoio dos Estados Unidos e do Paraguai para resolver o problema na tríplice fronteira ali, onde existem muitos grupos terroristas fazendo questões de financiamento. Isso é realmente uma coisa preocupante, né? Falou da Argentina, do Milei também, o discurso dele muito bacana realmente no final, né? E se colocou como o candidato do Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil, deixando claro que o Bolsonaro está preso por conta de perseguição política. Todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo sabe disso. É lógico, a esquerda acha que não, que é justo, que é previsão, que não sei o que lá, que ele foi condenado. Só a esquerda. Qualquer um sabe que foi um absurdo que fizeram com o Bolsonaro, uma prisão totalmente sem sentido. Não é a mesma coisa que fizeram com a Janine Áñez lá na Bolívia e com outras pessoas da direita que foram acusadas de golpe simplesmente porque a esquerda não gosta de perder a eleição, né? Enfim, o Flávio prometeu, portanto, uma reaproximação com Israel. Ele conversou com Netanyahu, conversou com outras figuras no governo israelense. Excelente notícia, não tenho dúvida nenhuma que um Brasil liderado pelo Flávio Bolsonaro seria um Brasil muito próximo de Israel. Eu só tenho um problema aqui, eu só tenho um ponto que eu quero falar para o Flávio Bolsonaro, uma dica para o Flávio. Flávio, busca se reaproximar da Ucrânia também, você vai ganhar a Europa inteira de graça. A Europa hoje, devido ao esquerdismo, tende a ir para o lado do Lula, por conta do esquerdismo. A esquerda tem pega esse pessoal da Europa nisso. Flávio Bolsonaro, se você for esperto, conversa com o pessoal. Se precisar de alguma coisa, você não precisa, né? Vocês têm gente para ter contato muito mais fácil com o pessoal da Ucrânia, com os embaixadores da Ucrânia aqui. Mas se precisar da minha ajuda, eu te coloco em contato com o pessoal lá na Ucrânia para você conversar com o pessoal de lá. Eu tenho certeza que você consegue um encontro com Zelensky, consegue um encontro lá na Europa, o que pode melhorar em muito a visão sua e do seu pai com relação à Europa, né? Eu acho que isso foi um dos problemas que eu vejo que o Bolsonaro, uma oportunidade perdida do Bolsonaro, que era, né, apoiar a Ucrânia, que é evidentemente o lado correto, e com isso ganhar a Europa, porque a Europa precisa do apoio à Ucrânia. A Europa vê a Ucrânia como uma questão de sobrevivência da própria Europa como um todo, né? Então, mas muito bacana que no caso de Israel, não tem nenhuma dúvida, o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro estão 100% do lado correto nisso daqui, né? E ele prometeu que, se eleito, vai mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém. Isso é uma coisa muito bacana, né? Para quem não sabe, lá em Israel, Jerusalém fica aqui, né? É na serra, né? No lugar mais alto, e Tel Aviv fica aqui no litoral, é a maior cidade de Israel, mas Jerusalém é a capital, né? Até por questões históricas, Jerusalém é a capital de Israel. E só que o que acontece? Como existem muitos países árabes que reclamam que Jerusalém seria parte da Palestina, né, da Cisjordânia, não sei o que lá, na verdade, a verdade é que essa parte aqui era de Israel, né? Essa parte toda aqui é Israel. Tudo isso aqui foi invadido pela Jordânia lá em 1948, na Guerra de Independência de Israel, né? Então, os israelenses que foram invadidos pelos árabes nessa época. Mas, enfim, existe essa questão, e aí muitos países preferem ter a embaixada em Tel Aviv e não em Jerusalém. O Brasil é um desses países, infelizmente. O Paraguai já moveu a embaixada para Jerusalém. A Argentina está no processo de mover a embaixada para Jerusalém também. E eu tenho certeza que o Brasil deveria fazer essa mesma coisa. Eu acho que é uma coisa muito positiva para marcar realmente. Jerusalém é o berço de toda a nossa cultura judaico-cristã. Então é muito importante marcar esse ponto aqui, né? Então, bacana, é perto, tá? Isso aqui tem um trem de alta velocidade aqui entre Tel Aviv e Jerusalém. Eu andei nesse trem várias vezes aqui, é todo subterrâneo, muito bacana, funciona muito bem o trem deles lá. Rapidinho essa transferência aqui, mas realmente Jerusalém é uma cidade com uma aura toda própria, cara. Não existe outra cidade no mundo igual a Jerusalém, não existe, a verdade é essa. Tel Aviv é bonito também. Tel Aviv também é uma cidade muito bacana, né? Enfim, esse foi o discurso do Flávio Bolsonaro lá nesse encontro, e daí ele criticou o Lula. Evidentemente ele falou, não, a história do Brasil e de Israel sempre foi de união. Infelizmente o Lula é um cara que, ainda mais nesse
Nesse encontro, né, que era a Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo, ele falou: o Lula, infelizmente, é um cara que, como tantos outros antissemitas, disfarça o seu antissemitismo com outras palavras, muda a palavra, chama de antizionismo, né, ou de apoio à causa palestina. Meu amigo, não existe causa palestina, são terroristas. O pessoal do Hamas são terroristas, né? Quem iniciou a agressão foram os terroristas do Hamas, né? Então, muito bacana o discurso dele, foi muito aplaudido por lá, e ele tem razão, ele está correto. O Lula é um antissemita. A esquerda brasileira adora chamar os outros de nazista, mas quem está mais perto do nazismo são eles mesmos. Porque lembra, nazismo, isso eu faço questão sempre de falar, não é um símbolo, não é uma roupa, não é um gesto. Ai, porque você fez o gesto assim, 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 você é nazista. Ai, você tem uma suástica, você é nazista. Cara, lá na Índia, na China, tem um monte de suástica para tudo quanto é lado lá, porque é da religião deles. Nazismo não é uma suástica, não é um símbolo, não é uma roupa, não é um gesto. Nazismo é o ódio aos judeus, é o pessoal achar que a sua raça é superior e que isso te dá o direito de matar outras raças, porque, né, para fazer a sua raça prosperar tem que matar outras. Isso é nazismo, é isso que a gente tem que ser contra, né? E a esquerda parece que, né, fica falando: ai não, você tá tomando leite, você é nazista, vestiu a camisa verde é nazista, inventa um monte de coisa, sendo que, no final das contas, quem é mais próximo do nazismo é a esquerda mesmo aqui no Brasil, né? O Lula, para fingir que uma resposta para isso, postou uma nota em memória do Holocausto, né? O Holocausto, vocês sabem, o dia de lembrança do Holocausto foi justamente o dia que o Flávio discursou, foi alguns dias atrás. Lá, o dia é o mesmo no mundo inteiro, né? Mas lá em Israel, evidentemente, é lembrado a tragédia que foi o Holocausto, né? E daí o Lula, é lógico, falou que é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano. Mas aí tenta jogar isso como se Israel estivesse cometendo esses horrores contra os palestinos, o que é um absurdo. Israel nunca quis exterminar os palestinos. Para início de conversa, eles que invadiram o território de Israel em 48, né? E mais do que isso, Israel nunca fez questão de acabar com eles. Seria o primeiro genocídio que aumenta o número de pessoas, porque o número de palestinos cresce a cada ano lá em Israel. E que genocídio é esse, né, que não diminui a população do pessoal lá, né? Então o Lula fica com essa brincadeirinha de fingir que, ai não, é pró-Palestina, não sei o que lá, quando ele abertamente é mesmo antissemita, pertinho do Hitler. Ali, ó, amiguinho. Aliás, diga-se de passagem, o Stalin também, o pessoal comunista também, a esquerda toda no mundo é muito antissemita, né? Então, assim, muito bacana o discurso do Flávio, parabéns pelo início aí dessa jornada dele, estamos aqui junto para ele apoiar. Flávio, presta atenção nisso, a questão da Ucrânia, você ganha a Europa com isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.